O Ramon fez história no último final de semana, mas algumas atitudes dele no Olímpia têm sido bastante discutidas por algumas pessoas, e o Nick Trigili deu uma bronca e um conselho ao Ramon que tem gerado repercussão. A aposentadoria do Sebum está sendo bastante comentada na gringa, e o Greg Doucette e o Nick Trigili mandaram a real sobre isso. Fala rapaziada, Tenente Breno na área. Tô passando aqui para avisar para vocês que a Army tá preparando a maior Black Friday de todos os tempos, com descontos progressivos no mês inteiro de novembro, parcelamento em até 3 vezes sem juros, mas ó, corre para garantir suas peças porque elas são limitadas e vai acabar. O Ramon fez história no palco do Olímpia no último sábado. Paralelo a isso, a live do Cariani bateu recordes históricos. O Ramon ganhou mais de 1 milhão de seguidores desde antes do Olímpia, e o Brasil parou para assistir o campeonato mais importante do mundo de fisiculturismo, rivalizando a audiência inclusive com a TV aberta passando a final da Libertadores. Tudo isso para ver os brasileiros no Olímpia, em especial o Ramondino, que disputava com o Sebum pose a pose pelo título de melhor atleta Classic físico do mundo. Dito isso, não é novidade para ninguém que a mídia gringa sempre pega bastante no pé do Ramon. Isso pelos mais diversos motivos, e algo que já foi comentado até pelo Tarek foi sobre o jeito que o Ramon trata o Sebum no palco, e a sua forma não agressiva de se comportar. Quem aí não lembra do Phil Heath vs Kai Greene? Os caras quase saíam na mão em cima do palco o tempo todo. O Kai partia pra cima do Phil sem medo, e essas cenas se repetiam ano após ano. É verdade que o americano gosta assim dessa explosão, que alguns atletas colocam na sua forma de posar e na forma de se portar contra outros atletas em cima do palco, mas também é verdade que nem todos os atletas curtem agir dessa forma. O Ramon, por exemplo, sempre demonstra gostar bastante do Sebum, mesmo em cima do palco, assim como trata bem todos os atletas. Não fica fazendo cara feia para eles ou os encarando de forma agressiva no palco. E por mais que isso seja uma característica do Dino, que inclusive é admirada por muita gente, tem uma galera que não curte essa forma de agir. E esse é o caso do Nick Trigili, da página Bodybuilding Bullshit, ex-atleta que já foi Mr. Estados Unidos e é um dos comentaristas de fisiculturismo mais conhecidos lá da gringa. Ele fez um desabafo sobre o motivo pelo qual ele acha que o Dino deve mudar essa postura se quiser vencer o Sebum, e citou justamente essa questão da falta de imponência do Ramon sobre o Sebum. Bora lá dar uma olhada no que o Nick falou nesse trecho que legendamos pra vocês, e já voltamos a falar. Ramondino in Brazil, you guys are not gonna like this take right now, but I have to say, because it's only gonna help Ramondino in the future. So once again, it was Ramondino versus Sebum at the Classic Physique Olympia Finals. Now, for the first time ever, I think Ramon actually had a chance at beating Sebum, but there's still one thing he's not doing when he gets out there. Ramon and him have developed a relationship off the stage. They're friends. That's fine. Now, when friends go into competition, well, you gotta throw that friendship to the side and go, you know what? I want this more than my buddy Sebum. And I'm gonna show Sebum how much I want it. And that's the one thing Ramon still hasn't understood yet, because he's showing Sebum way too much respect. He's going out there like, oh, this is Sebum's stage. He's poking him. He's joking around. He's goofing around. The judges, Ramon, they hate that. They hate it. You guys shouldn't be touching each other. You shouldn't be goofing around. You should be going out there acting like you already won 4 titles like Sebum. You shouldn't be showing him all this respect. And I don't understand why no one on Ramon's team is telling him to act like this. Or maybe they are, but he just doesn't get it. So maybe, Ramon, if you hear this, go out there, put the friendship aside, and take it serious. Go out there and change your attitude, change your presentation. Your physique is there, but the energy, owning the stage, showing the world how bad you want it, showing the judges how bad you want it, that part's still not there. And remember, presentation is part of your score. Na legenda da postagem ele escreveu o seguinte: porque o Ramondino pensou que ele poderia vencer o Olímpia, com a força imparável que é o Sebum competindo. O Ramon pode até ter feito algumas boas melhorias, mas não vamos nos enganar, a confiança dele ainda está faltando quando ele sobe naquele palco. Ele tem que dominar como se aquele fosse o seu reino pessoal. Chega de agir como se ele estivesse apenas emocionado por estar lá, ou satisfeito com o segundo lugar. Ele tem que ter aquela mesma energia contagiante que o Ratiopan tem. Ele tem que fazer os árbitros sentirem o quanto ele quer isso. Ele tem que mostrar que quer isso mais do que o Sebum. É hora de levar a sério, Ramon, e mostrar do que você é feito. Pois é, nos comentários do próprio Nick, já vinham vários gringos discordando dessa opinião dele. Um seguidor gringo comentou o seguinte: Kai Greene contra Phil, mas ele nunca ganhou. Acho que o Ramon é um bom tipo mostrando bom espírito desportivo para o seu colega concorrente. Nada de errado nisso. Outro seguidor também comentou o seguinte: alguém se lembra do Ronnie J. Cutler fazendo uma bagunça
bagunça no palco definitivamente não é a razão pelo qual ele perdeu. Enquanto Sebum estiver no palco, ele está ganhando. O físico dele é muito dominante. Outro seguidor também comentou: que tal deixá-los divertirem-se e realmente ter um Olímpia divertido, versus todos serem hiper competitivos e destacados. A Classic Physique foi ótima de assistir por causa da camaradagem, mas houve também quem concordasse com o Nick Trigili. Um seguidor comentou o seguinte: Ramon é um grande atleta e futuro campeão do clássico, mas sim, ele precisa amadurecer um pouco o instinto assassino. Você viu quando o Sebum foi derrubar o Brion, sem sorriso e abraços, apenas pose. Outro seguidor também comentou o seguinte: na verdade, disse-lhe a mesma coisa na quarta-feira no ginásio antes do espetáculo. Concordo plenamente. Pois é, o Nick até pareceu querer dar um conselho para o Ramon, a fim de que ele realmente vença o Sebum nos próximos anos. Mas o fato é que a presença de palco do Ramon vem melhorando ano após ano, assim como a sua confiança, mas tudo dentro do jeito deles de ser. E os gringos não podem esperar que ele seja totalmente como alguns americanos, para que só assim ele possa vencer o Sebum. Até é legal ver ele dar algumas cotoveladas às vezes, como até aconteceu nesse show inclusive, mas no final o respeito prevaleceu. É algo que está intrínseco na personalidade do Dino. Ele é assim e pelo visto não pretende nem quer mudar. Os fãs dele já parecem ter respeitado e aceitado sua postura no palco, mas alguns comentaristas do meio ainda acham que o Dino precisa sim ser mais agressivo na forma como se comporta no palco, e principalmente na frente do Sebum. Muitos fãs brasileiros já estão de saco cheio de escutar esse tipo de crítica ao Ramon, como se importasse mais a conduta do atleta no palco com os demais atletas do que o shape que ele apresenta no dia da competição. Mas é fato que se o Ramon chegar ano que vem com um shape ainda melhor do que esse ano, o Sebum corre grandes riscos de perder o trono. E isso logicamente vai depender do Ramon ser agressivo ou não. Ele pode até dar flores pro Sebum no palco, mas se tiver com shape e pose superiores ao atual campeão, o troféu será dele. Mas queremos saber a sua opinião sobre isso aqui nos comentários. Você acha que realmente teria toda essa diferença se o Ramon fosse mais feroz no palco? Deixa seu comentário aqui embaixo e bora debater. Na gringa também existe uma boa parte dos gringos que acreditam que o Sebum vai ou deve se aposentar esse ano e não ir competir em mais um Olímpia, como é a opinião do Greg Dulcet, que tem um canal gigante com mais de 1 milhão de inscritos. Se liga só no que ele falou. Wins his 5th Mr. Olympia Championship title. And he said it was his, basically like his hardest one ever. I mean, I feel like every time it's his hardest, but question is he now going to retire? I feel like he is going to retire. They didn't even want to ask him this time. He was saying, you know, this was special. It was the most special. 10 weeks out, he hurt his lat, as in he tore his lat. He couldn't train his back for an entire month. Seems to be the pattern. Every year, Chris has something really challenging that he has to get through. And I feel like it's time for him to retire. I mean, I think he could literally win 5 more years in a row, maybe more, but does he need to? He's got 20 million followers. He's won 5 titles in a row. He wants to start a family. You know, he has an autoimmune disease. What more does he have to prove? He wins by a mile. It's not close. It's not like, oh, maybe he won, maybe Ramon Dino. A lot of people Ramon Dino. Like, literally, when Chris came out, he had the most cheers, the most applause. Classic Physique needs to have way more prize money. It's right up. Pois é, além dele, o Nick Trigili também opinou sobre a aposentadoria do Sebum. E quem repassou essa notícia foi o Brasil Bodybuilding News. Confere só. E ele comentou aí que o Sebum deveria se aposentar agora como um rei, porque tem chances de perder aí no ano que vem, e com a derrota ele pode querer voltar para uma possível redenção aí em 2025, por exemplo, e que essas redenções nunca acabam dando certo. O Nick ainda comentou aí que o Sebum ele tem um papel aí de grande embaixador do fisiculturismo na indústria fitness. E ele comentou que se o Sebum forçar muito seu corpo nos próximos anos, ele pode agravar suas lesões, agravar as suas doenças e passar uma imagem ruim do esporte para o grande público. Pois é, galera, o Sebum após descer do palco confirmou que provavelmente sobe ano que vem, mas muita coisa pode acontecer daqui pra lá. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? O Sebum deve se aposentar esse ano ou ir para ao menos mais um confronto contra o Ramon? Deixa o seu comentário sobre tudo isso aqui embaixo. O vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.